Opa, vamos lá pessoal, resolver aqui mais uma questão. A questão aqui é de equilíbrio envolvendo eletrostática, beleza? Uma questão bem interessante, a questão aí da EPCAR de 2020. Vamos dar uma olhada primeiro no enunciado, depois a gente vai fazer uma revisão rápida sobre os tipos de equilíbrio que a gente pode ter. Aí a gente volta na questão e resolve, beleza? Uma questão teórica, totalmente teórica, tranquila mais ou menos, dependendo do seu grau de conhecimento em equilíbrio, certo? Então vamos lá. Na questão diz o seguinte: uma carga positiva que distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo não condutor de centro C. O anel está aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro a minha imagem do lado aí para a gente poder olhar direitinho como é que funciona isso. Bom, no ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se. Quando o cara fala abandona-se, significa que ele está falando o quê? Que a velocidade inicial é igual a zero. Em repouso, né? Abandona-se em repouso, uma partícula com carga elétrica que, ele não disse o sinal da carga, conforme ilustrado na figura. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro do anel. Considerando apenas as interações entre as cargas Q do anel e Qzinho que vai se movimentar, o que se pode afirmar? Então presta bem atenção. Ele deu muitas informações importantes aqui. Primeiro, ele está dizendo que, considerando-se apenas as interações elétricas entre as cargas Qzão e Qzinho. O que é que significa isso? Que só tem força elétrica nessa questão. Se só tem força elétrica, significa dizer o quê? Eu vou tirar aqui a minha imagem do meio para ficar mais fácil agora da gente enxergar direitinho aqui. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Então significa dizer o quê? Significa dizer que a gente tem essa carga sendo puxada para baixo. Ela é puxada para baixo com a força elétrica F. Ela vai descer em linha reta para cá, ó. Se ela vai descer em linha reta, significa o quê? Que as forças horizontais têm resultante igual a zero, certo? Então, mas Glauco, de onde vem essas forças horizontais? Essas forças horizontais, ó, essa carga aqui, ela é puxada por essa carga, ela é puxada por essa carga, ela é puxada por todas as cargas do anel, de todos os lados. Só que as componentes horizontais dessas forças que puxam essa carga, elas acabam se anulando. E você vai ter apenas uma componente vertical, certo? Sobra apenas a componente vertical, faz essa carga descer. Essa carga, ela vai parar aqui nesse ponto C? Não, ela não para. Ela vai fazer o quê? Ela vai passar desse ponto C para baixo. E vai passar muito aí para baixo. Vai passar, até que ela fica numa certa posição. E aqui na imagem não dá para ver, porque o desenho foi cortado aí. Mas ela vai ficar numa distância do centro do anel exatamente igual a essa distância que ela estava. Só que daqui para baixo, do ponto C para baixo, o que vai acontecer? Essa carga já vai receber forças puxando ela para cima. Mais uma vez, a resultante das horizontais aqui vai dar igual a zero. Quando você traçar a resultante das horizontais, vai dar zero. Mas haverá do centro do anel para baixo uma força vertical para onde? Para cima. E aí ela vem para cima novamente, ela passa pelo ponto C de novo, que é pelo ponto central, e ela vai novamente lá para cima. E ela fica fazendo esse movimento de sobe e desce, né? E aí o que a questão está perguntando para a gente? O que se pode afirmar sobre essa questão aí? Aí ele vem dizer aqui, ó, quando a partícula estava no centro C, ela experimenta um equilíbrio instável. Na partícula estiver no centro C do anel, ela experimenta um equilíbrio estável. Bom, aí a gente só vai saber sabendo o valor sabendo o que é esse equilíbrio estável e o que é o equilíbrio instável. Então eu fiz isso aqui, ó, para a gente tentar entender quais são os tipos de equilíbrio. Esse aqui, ele é um equilíbrio instável. O que é um equilíbrio instável? Um objeto está no equilíbrio instável quando ele está nessa posição aqui, ó. Qualquer pequena perturbação faz ele sair desse ponto aqui, ele desce, vai embora e não volta jamais para essa posição. Esse tipo de equilíbrio aqui é o equilíbrio instável, certo? É o equilíbrio instável. Aí, Glauco, mas será que lá no ponto C ela está em equilíbrio instável, como está dizendo aqui na letra A? Vamos ver. Lá no ponto C, ó, o que acontece? Se ela estiver no ponto C, eu der uma perturbada nela, para cima ou para baixo aqui. Será que ela vai fazer o quê?
ela vai voltar para o ponto C. A gente já viu que soltando ela fica sempre orbitando do ponto C para baixo, do ponto C para cima, do ponto C para baixo, do ponto C para cima. E aí então ela volta sempre a passar por esse ponto C novamente. Então significa dizer que esse equilíbrio não é um equilíbrio instável. Beleza. Qual é o outro tipo de equilíbrio que a gente também precisa saber? Esse aqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho aqui. Esse aqui, ó. Opa, de vermelho. Aqui, ó. Esse equilíbrio aqui, ó, ele é o equilíbrio estável. O que é o equilíbrio estável? O objeto está nessa posição aqui embaixo. Aí eu perturbo ele, eu trago ele para cima. Quando eu solto ele aqui, ó, o que acontece? Ele volta passando por esse ponto de novo, para aqui, volta passando de novo, para aqui. Ele fica nesse vai e vem, sempre passando por esse ponto central aqui. Né? Se você considerar um sistema com perda de energia, ele vai acabar parando de novo nesse ponto central. Então nós temos esse equilíbrio chamado de equilíbrio estável. É quando a partícula volta sempre para esse ponto onde ela estava. Né? Na letra B, ele fala, quando a partícula estiver no centro C do anel, ela experimentará um equilíbrio estável. Estável não significa parado, estável significa que ela vai sempre retornar ao seu ponto de origem. E de fato é o que acontece nessa questão. Né? Se você observar aqui, ó, lá no ponto C, o que vai acontecer? A partícula passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, passa para cima, mas sempre continua a passar. Ela sempre continua a passar pelo ponto C. Portanto, trata-se de um equilíbrio estável. Agora, por que a gente tem as outras alternativas incorretas aí? Ó? Letra B, alternativa correta. Agora, voltando aqui com a minha imagem. Por que as outras alternativas são incorretas? Aí vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. À medida que a partícula se desloca em direção ao centro do anel, a energia potencial elétrica das cargas aumenta. À medida que ela se desloca para o centro do anel, aí o que vai acontecer? Você vai ter uma redução na energia. Por que a redução? Porque as cargas elas são uma positiva e a outra negativa. E nesse caso, quando a distância entre elas diminui, o módulo realmente aumenta. Mas o módulo aumentar aí você ter um valor negativo de módulo cada vez maior. Por exemplo, passar de menos 100 para menos 200, para menos 300, para menos 400. Nesse caso, o que acontece? De menos 100 para menos 200, diminui. Para menos 300, diminui. Para menos 400, diminui porque o sinal aí é um sinal negativo. Então, a letra C não está correta porque a energia potencial, nesse caso, é uma energia potencial negativa, certo? E a letra D diz, à medida que a partícula se desloca em direção ao centro do anel, a energia potencial entre as cargas é igual à energia potencial no início do movimento. Não é igual à energia potencial no início do movimento. O que é igual aí é a energia mecânica, né? O que você tinha era energia potencial transformada em cinética, depois cinética transformada em potencial e vice-versa. A energia mecânica se conserva. Agora, a energia potencial, ela, ao se aproximar do centro da carga, ela vai ter perdido energia potencial e vai ter ganhado energia cinética, beleza? Então, uma questão bastante interessante aí, nesse caso, a alternativa correta, a letra B, beleza? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.